Homer, 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 podcast. Olá, senhoras e senhores, estamos aqui para mais um Romã Podcast. E apresentando comigo está o senhor Fabiano Siqueira. Fala, seus lindos, vocês estão bom? Fogo no parquinho, hein? Pela segunda vez, segunda temporada. Bora lá que aqui demônio só morre na base do balde d'água. Na verdade, fogo, né? Basicamente, né? Porque fogo, eles lutam fogo contra fogo, né? Mas não menos importante, Masayuki, muito prazer. Fala, seus lindos, vocês estão bom? Aqui é o Fabiano e você está ouvindo o Romã Podcast. Podcast focado totalmente em animes e mangás, onde cada episódio comentamos sobre um anime diferente, dando nossas opiniões sinceras com base na nossa experiência. No episódio de hoje vamos falar da segunda temporada do anime Fire Force. Já falamos da primeira temporada lá no nosso episódio 104. E dessa vez a gente vai descobrir se o anime melhorou, piorou ou tá a mesma coisa. Se caso curtir, considere nos seguir na plataforma que estiver nos ouvindo nesse momento. Deixe o seu comentário, tecendo suas opiniões, críticas, se você concorda ou discorda. Nós vamos ler todos os comentários nos finais dos nossos episódios. Temos também as nossas redes sociais e um link de apoia-se caso você queira contribuir com algum valor simbólico para estar ajudando esse humilde podcast a crescer cada vez mais. Agradeço desde já e fique agora com o episódio da segunda temporada de Fire Force. Será que o capeta toma banho? E senhor Fabiano, no episódio de hoje o senhor teria os dados e a sinopse de Eien no Shobotai Nino Show, ou para os mais íntimos, Fire Force Season 2. O que quer dizer esse Nino Show? Nino Show, Ni é 2, Show deve ser apresentação, alguma coisa do tipo. É só é uma frescura em vez de colocar Season 2 ou segunda temporada. Entendi. Tipo isso. Ou às vezes tá escrito isso e a gente nem sabe. Aí beleza, a segunda temporada de Fire Force, a gente vai estar falando aqui hoje pra vocês. A gente já gravou a primeira temporada, tá? A gente já fez no nosso episódio de número 104. Inclusive não são muitos episódios atrás, né? Esse vai ser o nosso episódio de número... Oba, 141, né? Fabiano, é literalmente segunda parte. É literalmente segunda parte o significado? Literalmente segunda parte. Aí, aqui tem informação. Esse é o nosso episódio 141, então um pouquinho mais ali de 30 programas atrás ali, vocês podem ouvir a gente falando da primeira temporada. Mas falando brevemente aqui, a segunda temporada possui 24 episódios, ela foi no ar ali entre 4 de julho a 12 de dezembro de 2020. Ela foi animada pelo estúdio Davi Productions, ou David Productions, né? É Davi ou David? Não sei como deve ser a pronúncia, mas enfim. Acho que no inglês deve ser David mesmo, né? Se for espanhol ou português, dá pra até chamar de falar Davi, mas se for no inglês é David. Então, David Productions é o mesmo estúdio que é responsável pelas temporadas em anime do JoJo Bizarre Adventure, também é responsável pelas primeira e segunda temporada de Yurusei Yatsura, da versão de 2022. Ele fez as outras temporadas de Fire Force, ó. Deu uma pronúncia em inglês chique, ó. Ele também é responsável por um Dead Unlucky, Cell at Work, a versão de 2018 de Capitão Tsubasa, né? E que mais aqui que tem de interessante? Tem mais alguns outros animes aqui que eu não conheço, mas parecem ser deveras interessantes. Mas vocês viram que é um estúdio de peso, né? Ele não tem alguns animes ali bem fortes. Baseado, né? Fire Force é baseado no mangá.
Ficha técnica breve do mangá ali, ele já foi encerrado, ele tem 34 volumes, ele foi publicado de 2015 a 2022, tá? E ele é do mesmo autor de Soul Eater. Inclusive não é segredo pra ninguém que Fire Force é meio que uma história prequel de Soul Eater. Se isso for um spoiler pra você, meu amigo, você mora numa caverna. Mas eu não faço a mínima ideia como que isso aqui vira aquilo lá. E assim, a gente não viu a terceira temporada ainda. Vamos ficar aqui pela experiência de ter visto a segunda temporada no momento do lançamento dela. O nome do autor é Atsushi Okubo. E a gente vai falar aqui dessa segunda temporada maravilhosa aqui pra vocês, desses 24 episódios da mais pura gostosura do calor e o suco do entretenimento. Posso começar fazendo algumas perguntas, Fabiano? Começa fazendo algumas perguntas. Cara, eu não sei se eu tô ficando velho ou se eu tô vendo eu acabei assistindo meio displicente, mas tipo, eu tive um pouco de dificuldade de entender algumas coisas do Fire Force em si, na história em si do Fire Force, porque algumas coisas eu meio que fui lembrando durante essa segunda temporada aqui. Né, da história. Tem a igreja, certo? Tem a igreja. Essa igreja meio que é essa sociedade meio que é uma sociedade meio teocrática, e a igreja meio que governa essa sociedade, essa cidade. Tô certo. Os bombeiros meio que são subordinados à igreja para lutar e investigar sobre os infernais. Tanto que no nosso primeiro episódio a gente até fez um paralelo que os bombeiros são as ordens religiosas, né? Cada companhia é como se fosse uma ordem religiosa diferente. Não. Mas todas servindo a mesma igreja. Aí durante a temporada a gente descobre meio que a igreja é meio que uma fachada dos evangelistas, que é uma outra organização, entre muitas aspas terrorista, que tá querendo subverter o mundo. É isso. Isso que é o caos pelo caos até agora, né? Porque eu não entendo. Vai destruir o mundo que eles mesmos moram. Até agora pra mim não faz sentido. Tipo, não teve uma explicação, mas é isso. O mais que a gente consegue entender que a própria igreja, a organização da igreja é meio que uma fachada para os evangelistas, né? Que o próprio, acho que o fundador evangelista que acabou criando a igreja, né? Olha que legal, esse já começou com o principal plot da segunda temporada aqui, já no início do episódio. Mas pra gente entender o negócio como um todo, porque tipo, aí nisso tudo, não dá pra falar que é uma organização, porque apareceu só 2 pessoas, né, que estão aliadas nessa história, que é o Joker, né? E o cientista lá que ele era da empresa lá, esqueci o nome da empresa agora, e que ele foi trabalhar pro acho que é Hajima. Pro batalhão, pro 8º batalhão. O nome do cientista é o Victor e a empresa é a Hajima. Acho que é sim, Hajima, sei lá. Hajima, né? É que tem o Joker, tipo, na primeira temporada até então, tipo, a gente achava que eles seriam os vilões, né, e tudo mais, né? Mas tipo, durante a segunda temporada a gente consegue entender que eles não são tão vilões assim, né? Meio que eles querem conhecer a verdade, né? Porque eles sabem que existe alguma mentira ali nessa instituição chamada igreja, né? Dá pra dizer que eles são os anti-heróis. A minha grande dúvida é, por que do 8º Batalhão ter tanta liberdade nas investigações, se é que supostamente a igreja ele meio que tentaria atrapalhar ou não deixar que algumas verdades sejam vazadas, tá ligado? Então, o que eu entendi e interpretei, essa dúvida é muito pertinente, muito perspicaz, mas o que eu interpretei é que, assim como os outros batalhões têm o perfil do bombeiro que faz parte dele, o perfil da Companhia 8 é ser o perfil da galera questionadora. Eles não chegam a ser proto-nacionalista igual acho que é a 2, né? Que é dos caras lá. Não me lembro qual que é agora o número. Mas eles são... O 7º, né? 7º, nossa, passei longe, né? Mas eles são bem... A 2 é o do carecão que a careca pega fogo e o cara sempre tá de ponta cabeça, não sei por que carga d'água. É maravilhoso, verdade. Mas eu entendo que é do perfil deles, assim, meio que... Eles é tipo uma corregedoria dos bombeiros? Eu não diria tipo uma corregedoria, eu diria mais que é mais uma questão de tipo justificativa mesmo, pra ter alguém pra investigar da história mesmo, né? Se a gente for problematizar demais, realmente eu acho que não faz sentido. Mas pra fazer sentido na minha cabeça... O 8º Batalhão meio que tipo, ele é o que tem menos orçamento, vamos dizer assim. É o mais fudido. E também vamos dizer que é o que...
tipo, acho que hierarquicamente é que tem menos pessoas, né? É um batalhão com poucas pessoas, né? Com pouco orçamento, com pouco financiamento e, tipo, com pouco recursos, né? Então, será que a instituição não dá tanta bola porque o 8º Batalhão faz, ou, tá ligado? Mas, tipo, o 8º Batalhão, ele faz muita coisa se movimentar nessas 2 temporadas, né? Então, mas esse ponto que você falou, eu acho que faz sentido porque, tipo, é o batalhão mais fodido, só que é o batalhão que, tipo, mais dá trabalho. Então, naturalmente eles já dão trabalho, então a gente não vai focar tanto investimento nele. Mas levar o mínimo para eles se manterem em pé e é isso, porque eles têm o trabalho ali de, né, que eles contribuem com a parte de fazer ali o combate aos infernais. Mas assim, os caras mantêm um outro esquadrão também que é de um cara que é contra totalmente declarado a própria instituição governamental que é instaurada ali. É um dos males e o menor. Mas o 7º Batalhão meio que funciona. Eles se filiaram, né? A igreja. Pro 7º Batalhão, como que é? Pra aquela região e o 7º Batalhão ser deixado em paz, entre aspas, né? Pela igreja, não ser, tipo, aquele bairro, aquela região não sofrer retaliação, né? Por parte do governo, que é a própria igreja, né? Não sofrer algum tipo de retaliação. Enquanto que a igreja, com eles tendo o 7º Batalhão, que faz parte daquele bairro, daquela região, sobre o filial deles, meio que eles têm como monitorar e, tipo, manter eles sob vigilância, né? Então acho que é por isso que serve essa, vamos dizer, essa união, apesar daquela região ter interesses de se tornar independente, não, de ser independente, né? Não ser, vamos dizer, não dá pra falar que é uma nação, né? Mas se tornar um estado independente, né? Dentro daquele lugar ali, né? É uma forma do tipo manter eles controlados. Faz sentido mesmo. Por causa do líder deles, né, o Shimon, né, o Benimaru, ele entende que se eles têm orgulho deles, né, nacionalista do Japão anterior ao cataclismo e tudo mais, eles mantêm ainda a cultura japonesa, né, tradicional japonesa do Japão, né, nessa região. Só que ele entende que se eles se rebelassem contra a igreja, a retaliação sobre a população seria muito grande, né? Tipo, então ele pensa, tipo, compensaria mais ele estar subordinado, né, à igreja do que se rebelasse, né? Apesar de que quando ele viu uma oportunidade investigar e descobrir alguns podres da própria igreja, né? E, tipo, ele não pensou 2 vezes, né? Ele foi junto com o Joker lá, acho que no QG da igreja, não sei o lugar que eles foram. É um templo lá principal deles. Pra descobrir alguma verdade podre que supostamente estaria naquele lugar, né? Que o Joker foi atrás, né? E é legal que você é meio suspeito, mas eu vou com você. E o Joker e o Benimaru, eles foram, né? Porque o aliado do Joker, que é o Victor, né? O Lister Victor, nome alemão, né? Acho que eu acho. O Victor, ele foi junto com um esquadrão do China e junto com o Arthur Tamaki foi também, né? E com o esquadrão do primeiro esquadrão, né? Investigar na China sobre o cataclismo, é isso? Mas por que na China? Tipo, eu não lembro agora. Sobre esse ponto, eles vão pra China porque eles vão tentar investigar o cataclismo que teve 250 anos atrás. E de alguma forma as investigações deles levaram eles pra uma região específica que tem lá na Península Chinesa. E aí tem todo, né, é uma operação conjunta, né, entre esse de fato é a 2, agora, né, não tô errando o número, e a 8 pra poder investigar o local e tentar conseguir mais informação. Mas assim, cara... 2 acho que é 1 também, né? Por causa que cara, é maravilhoso o nome desse personagem, o Ogun. O Ogun era do primeiro batalhão, não é? Que era o do velhão tarado lá. Eu acho que ele era. Não, 1 é o do outro. Acho que é o 2 mesmo, né? É o 2, assim, é que é o do careca, que pega fogo e fica de cabeça pra baixo. Tanto que o guia da expedição é o Jamanta. É o Takeru Noto. Juggernaut. Jamanta. Por que Jamanta? Não sei. Não sei. Juggernaut com a Jamanta. Jamanta. Não sei. Faz sentido ser Juggernaut. O nome da hora, cara. Juggernaut. Mas Jamanta. Cara, eu não sei porque escolher Jamanta. Eu sei que, olha, eu vou falar pra você. O colega dele, meu, deu dó.
mais na parte final. Cara é foda, cara B10 e morre daquele jeito, mano. Que é aquilo? Aí Não. depois nós chega nessa parte. Mas foi uma parceria porque o Jamanta ele é de lá, né? Então ele meio que é um guia turístico deles. Mas assim, cara, já que antes de eu perder da gente empolgar e perder, cara, meu, eu não li o mangá. Também com certeza não vou ler. Mas eu imagino que algumas histórias que aparecem aqui no anime que parecem fillers, vai ter no mangá também. Que é aquilo de calendário de bombeiro, mano? Aquilo é maravilhoso, cara. Que é aquilo, cara? Do nada, não, o calendário masculino. É maravilhoso, cara. Como assim? Tipo, todo mundo mesmo, tipo, até aquele cara serião do tapa-olho, ele até ele fica exposto na foto, né? não, e a galera que mais, no caso do 8, né, que mais se exercita ali, mais trabalha as coisas que, tipo, tem gente que não tem poder, né? Tem aquele lance de primeira, segunda, terceira geração, né? E aí, os caras tudo maromba, fazendo pose, fica em último. Pô, mas do nada, cara. Foram muito ridículos, né? Meu, é um fanservice reverso. Fanservice reverso. Tem como ter um fanservice reverso. É fanservice reverso. Porque, né, o fanservice, pelo menos o que eu entendo por ele é meio machista, né? É voltado pra homem. Nunca vi o fanservice usado para o público feminino. Depende do gênero do fanservice, né? Dá pra encaixar também como fanservice nesse caso? O que é fanservice, Fabiano? Fanservice basicamente é uma... literalmente eu não sei, mas minha interpretação... Pra fã, não é? Pô, falei literalmente assim, que eu não quis dizer a tradução literal, mas... Não, tipo, não precisa ser necessariamente no intuito de sexualizar alguma coisa. Não precisa ser necessariamente isso. Não, mas um easter egg é um fanservice. O uso popular dele é mais pra questão de sexualização. Mas, por exemplo, um easter egg não é um fanservice? Depende. Vai ter nudez? Não precisa ter nudez. Não tem necessidade. Faz sentido, não, você tem um ponto. Mas é que... sei lá, é que é tão atrelado essa questão de fanservice, tá voltado pra essa questão ali de apelação, que a gente acaba esquecendo. Agora uma coisa, cara, que eu demorei pra assimilar, que eu não me recordo, eu acho que não acontece pouco na primeira temporada, eu não me recordo. Gente, desculpa, é que parece o velho assistindo anime, mas enfim. É a tal da conexão a doula, né? Meu, que 0800... Outra coisa que eu não entendi muita coisa também. 0800 do capeta, que é esse, mano? Que é isso? Do nada tá lá... O que eu pesquisei ali, né, pra falar tanta merda aqui, pode ser que eu fale merda, porque, né, eu não fui atrás da fonte da pesquisa, é que a doula é como se fosse uma dimensão paralela que tem lá. Então, quando fala que tem essa conexão, é sinal que, tipo, ele meio que foi para outra dimensão e tá trocando ideia com outra pessoa, nessa outra dimensão. Agora, a questão dos gatilhos e tudo mais, que o anime até tenta ali mostrar, não sei se eu sou, como eu disse, né, meio burro às vezes também. Não ficou tão claro pra mim quais que são os critérios, mas tipo, entendi que tem que ter duas pessoas poderosas ali pra ter essa conexão. Já começa o segundo episódio do anime do moleque sendo possuído por uma mina, que é um pilar, é o primeiro pilar, inclusive, né, dos 8, que se eu não me engano é explicado no final da primeira temporada sobre os pilares, né, que daí a evangelista tá atrás, pra eles conseguirem fazer um novo cataclisma, eles precisam dos 8 pilares. Quem são os 8 pilares? Os 8 pilares são pessoas ali que apresentam um poder, né, extraordinário e diferenciado. O protagonista, ele é um pilar, se não me engano ele é o quarto pilar, né, e ele acaba tendo já no segundo episódio uma conexão com o primeiro pilar. Ele é o quarto, tanto que a quinta e o sexto... É a menina e o sexto é o molequinho, né? Nossa... Meu, enfim, a mina do primeiro pilar, né, que tipo, a gente teve pouco fanservice aqui, né, até agora, o que a gente vai fazer? Já vamos começar aqui, tacando nudez nessa porcaria. Vai, a menina peladona, claro que com as devidas censuras, né, ali na cabeça do moleque, possui ele e ele só quer sair matando todo mundo, né, depois que ele é possuído. Não, tipo um espírito ali, Fabiano, uma essência da pessoa, ela não usa roupa, Fabiano.
É um encosto. Encosto. Porque que eu entendi, ela tá dentro do Amaterasu ali de Tóquio, né? Sim, isso daí é uma outra revelação que vai ter no anime, né? Você já adiantou que, tipo, mas já falando vamos falar das revelações, então. Acho que aqui a gente não vai conseguir seguir linear. Porque, apesar que o anime ele é bem linear, na verdade, não... Não, a culpa é minha, que eu quis atropelar, porque eu quis tirar algumas dúvidas que eu não tava entendendo do anime. Mas não tem problema, vamos sentar outro esquema aqui. Mas na primeira temporada, inclusive, mais de uma vez, na maioria do início dos episódios, é falar do Ruffles, né? Do Ruffles. Aqui você vai ouvir falar. Aqui vocês vão. Do Ruffles primeiro. Vocês vão ouvir falar Ruffles. Por quê? Porque sim. É Ruffles. O Ruffles primeiro, ele saiu passear pela montanha. Não, mentira. Mas ele tava peregrinando, ele acabou encontrando a chama da vida lá e por conta disso todo mundo tem que rezar um Pai Nosso pro Deus Sol, né? E essa chama da vida acabou sendo, através dela acabou sendo criada a Amaterasu. Amaterasu, né? Amaterasu é literalmente o Deus Sol, né? Se não me engano. É o nome de um deus, de uma divindade japonesa. Relacionado ao Sol, eu tô viajando. É basicamente uma usina gigantesca e essa chama é a fonte de energia. Então, tipo, é energia limpa pra galera, que é dito biblicamente nessa história, né? Tipo, é como se fosse o Gênesis ali pra eles ali, né? Pensa que Fire Force se passa num mundo pós-apocalíptico depois da nossa realidade, vamos dizer assim, né? Na nossa sociedade, aí foi criado uma nova religião em cima dessa chama sagrada e do Deus, que é o Sol. Isso é repetido exaustivamente na primeira temporada. Já na segunda temporada, né, tem o plot que é revelado que na verdade é tudo mentira, que a evangelista, que no caso é a entidade, que aqui tem então que dá a entender que é um ET, né, também, que vem de outra dimensão, criou essa história para poder ter uma forma de controlar a galera pra daí chegar no objetivo dela, que é fazer um novo cataclismo. Então, tipo, ela... Nossa, ainda bem que esse tipo de coisa só acontece em anime, né, Fabiano? É em ficção, né? Usar a religião pra enganar pessoas. Nossa, ainda bem que esse tipo de coisa não acontece na realidade, né? Nossa, a gente tem tanta sorte. Realmente, né? A galera precisava acumular dízimo, né? Então tinha que formular ali criar a religião. E aí a equipe 8, no caso, eles acabam fazendo essas investigações, tanto que eles acabam chegando meio que nessa conclusão quando eles vão pra China, né? Pra investigar. E o mais legal é que quando eles vão lá, eles chegam num deserto e encontram uma topeira falante. Do nada! Uma topeira mesmo, tá, gente? Não tá xingando uma pessoa que é burra, não. É tipo, é uma topeira mesmo. Do nada, é um animal tipo, topeira. enfiaram uma topeira falante num anime shonen e você fica, meu Deus do céu. É pra vender pelúcia. É pra vender pelúcia. Depois surge um corvo. Falante também. Aí no meio do deserto eles encontram uma floresta, né? Que seria onde esses animaizinhos moram. Só que eles estavam fugindo. No centro tá um outro Amaterasu, né? Sim, eles estavam fugindo porque haviam infernais que invadiram o lugar e tinha uma Amaterasu. E essa Amaterasu que mantinha a floresta viva. Então daí no fim a equipe 8 junto com a equipe 2 vai lá para tentar ajudar os animais a derrotar os infernal e tentar recuperar ali a floresta. Nisso tem uma mina muito esquisita da suspeita, que pros animais ela é boazinha, mas tipo ela meio que ainda não conta de onde que ela ela entra numa conexão ali com o Shinra, né? Daí ela explica a história sobre ela estar dentro da Amaterasu ali que tá na China. Tipo, ela era a bateria do rolê, a fonte de energia. Então eles juntam A mais B. Se aqui tem uma Amaterasu e a fonte de energia é uma pessoa dentro, então na Amaterasu que vai ter no Japão deve ser a mesma coisa. E aqui se fica. Cara, eu só queria destacar um personagem que me chamou bastante atenção por conta o nome do personagem chama-se Ogun e o poder dele ser Yatoba. Yatoba, né? Não sei. Ele é a equipe 4, né? Ele é da equipe 4. Acho que é Yatoba mesmo que ele usa. Ele usa um golpe. O que eu acho interessante é que eles utilizaram nomes, né? De origem de matrizes, de religiões de matrizes africanas, né? E colocou no personagem, cara. E, tipo, nossa, cara, que da hora, né? De uma história japonesa trazendo uma cultura de outro lugar, né? Trazendo. Eles trazem muito cultura europeia e tudo mais, mas, tipo, difícil você ver alguma coisa relacionada à África e tudo mais, né? Yoruba.
Yorubá. Yorubá, isso, que é o nome da flecha de fogo que ele cria, né? Que é as flechas Yorubá que ele cria, né? Uhum. Então é tipo, eu achei bem interessante, tá ligado? Um anime do Japão trazendo uma. Apesar que tem bastante personagens que não tem nome japonês, né? No anime, né? O próprio Victor List, né? Mas achei bastante interessante isso. Tipo, fora que é um personagem bem legal. Achei um personagem bem legal com os poderes e tudo mais. Né? Ele tem seu momento de destaque ali. E, assim, eu acabei falando que era uma investigação junto com a Companhia 2, mas é a Companhia 8, 2 e 4, né? Que esse Okun ele é da 4. E quem tá liderando também Que é um a 4 tenente é tipo uma escola, né? De bombeiros, né? Sim, quem tá liberando daí é inclusive um tenente da 4, que é o cara do apito, o Pan. Ele fala apitando e o povo entende. Pitando, né? E o povo entende. É que, tipo, todo mundo meio que estudou na Companhia 4, né? Tipo, então meio que eles estão acostumados. Mas aí aqui, cara, tem meu puro suco do poder do protagonismo. Porque lá tem um infernal meio que um sacerdote que tá tentando invadir, né? E destruir, na verdade, não lembro se ele quer, o que ele quer fazer, acho que é destruir. Ali é a Materazo, que, né, secundária ali, que tá naquela região. E aí tem uma luta e ele é bem forte. E aí o protagonista chega e pede pra... Eu não vou achar o nome daquela personagem suspeita aqui. Na lista é muito grande. É muito personagem, pelo amor de Deus. Mas se eu não me engano, acho que nem é falado o nome dela, eu acho. Mulher de Preto. Achei que é a Mulher de Preto. Sim, eles trocando ideia ali na conexão Adolo. Aí, empresta seu poder. Eu tô muito fraca, faz muito tempo que eu tô aqui. Eu posso te mandar, mas você vai ter 1 segundo só de uso. 1 segundo é mais que suficiente. Um cara que consegue voltar no tempo, né? Que caralho, mano. 1 segundo e o cara derrotou o bicho com uma pesada no meio do peito, né? É que eu tinha esquecido que no final da temporada ele começou a utilizar o poder do Adola, né? Ele começou a voltar no tempo. Não é voltar no tempo, mas meio que desintegrar, né? De tão rápido que ele tava ficando. Uhum. E meio que esse poder especial que ele tem, né? Meio que ele conseguir voltar no tempo, né? Então por isso que esse 1 segundo pra ele era o suficiente, porque ele conseguia ficar tão rápido que ele conseguia distorcer o tempo, né? Ele tem essa capacidade de distorcer o tempo, mas utilizando o fogo do Adola. Né? Eu não sei se chega a ser uma explosão Adola, que é um dos termos que tem ali, mas inclusive eu acho que é o que eles aprendem, né? Descobrem a existência, acaba tentando aprender ali no final, mas é um poder muito foda ele dar uma voadora no cara e derrota ele. Isso que vocês precisam saber. O chute foi tão forte que ele voltou no tempo. Que ele voltou a ser gente de novo, né? Pior, verdade. Teve esse detalhe antes dele morrer. Mas uma coisa que eu tenho é fraco por personagem idiota que é alívio cômico. No Mashle, eu adoro o Dot. E aqui, cara, eu martelei. Arthur Boyle, pra mim, é um dos personagens mais da hora desse anime. Porque ele é tão idiota, mas tão idiota, que eu adorei, que é engraçado. Meu, todo mundo sério, mas por que... Na hora que eles estavam na investigação lá, eles encontram várias placas com números. Todo mundo, mas que número que é isso? Será que é uma sequência numérica, tal? Porque elas estavam dispostas, né, numa ordem específica, tal. Os caras lá, o Victor, né, o inteligentão ali, se matando pra entender tal, o que tá acontecendo. Aí chegou o Arthur, isso aqui é o Pi. Que? É o Pi? Mas como assim é o Pi? Porque eu estudei tudo que envolve círculos e tábulas. O que é uma tábula? O quê? É que não, todo mundo decora tipo 3,14. Se você decora mais dígitos do que esses 3, eu já nem lembro. Eu sei que eles falam que qualquer combinação numérica que você imaginar, você vai achar ela no Pi. Quer achar teu número de telefone? Vai estar lá no Pi. Quer achar o endereço, o número da sua casa? Vai estar no Pi. Quer achar o tamanho da... Você pega pesado agora. Vai estar no Pi. Nossa, Fabio, você nem me essa aí. Nossa senhora. Vocês imaginam aí agora. Mas... E depois é confirmado. Era o Pi mesmo, né? Porque os caras não acreditam. Não acredito que seja o Pi. Eu vou validar depois aqui. Que eu achei que não realmente é o Pi. Meu Deus, cara. Mas, ele é muito louco, esse cara. Mas convenhamos. A gente tá falando dos personagens legais que a gente gostou, né? Você gostou do Arthur. Gostei do Gun, né? Eu gostei do outro personagem que ele é dos evangelistas também. Que é o Fortão lá. Que ele absorve fogo. É um personagem que eu curti pra caramba também dele. Mas venhamos e convenhamos. O Shinra é um personagem meio ruinzão, vai. Um protagonista meio ruinzão, vai. Que eu não gostei muito dele,
pra falar a verdade. Ele é um protagonista esquisito mesmo, eu concordo, tá? E não é nenhuma questão artística mesmo. Parece que ele é meio, sei lá, subaproveitado. Todos os personagens, eles têm umas características da hora. A única característica dele é ter aquela cara feia. Tá ligado? Tipo, aí ele quer ser o herói pra proteger as pessoas e não sei o que lá, tá ligado? É até legal, tipo, ele é colocado à prova, não é colocado à prova, mas tipo, questionado as ideologias dele pela menina que gosta de adrenalina lá, né? Que ela gosta do perigo, né? Que ela é a quinta pilar. E ele chega lá, eu vou salvar você, vem aqui com a gente que eu vou te deixar seguro. Aí ela fala, não, mas eu não quero estar seguro, eu quero viver o perigo, eu quero estar no perigo, eu não quero ser salvo por você. Quem é você pra mandar em mim, né? Aí, tipo, ele fica pensando, caralho, então eu tô errado em querer o seu herói, né? Em querer proteger as pessoas? E aí ela fala, e quem diz pra você que eu quero ser protegida, né? Quem que você acha que é pra me proteger? Não querer saber o que eu quero, tá ligado? E é um questionamento legal sobre a ideologia dele e tudo mais, né? Dele querer ser o herói e tudo mais. Mas, tipo, fica só nisso, tá ligado? Não passa muito disso. Isso fica nessa... Tem esse questionamento só um ou dois episódios só, mas depois some, depois acaba também. Não tem mais na volta sobre essa discussão, tá ligado? Cara, e assim, como eu disse, a gente não tá seguindo linear. Essa parte da menina, eu acho que ela é antes da investigação, né? A investigação, eu acho que já é. Eu acho que é, deixa eu confirmar aqui. Ela aparece no terceiro episódio. Terceiro episódio? Cara, assim, 2 sequências de animes que fazem personagens pra você não precisar se esforçar pra odiar. Que, meu, que guria nojenta. Como que é o nome dela mesmo? É a... Inca, né? Meu, vamos lá. Começou com um pretexto legal. Até aí tava interessante. Tipo, ela de alguma forma conseguia prever aonde ia pegar fogo, né? Ela tinha do nada, durante um incêndio, né? Ela acabou meio que adquirindo esse poder. Então sempre que ela previa... também que depois consegue manipular também, né? Depois, né? Karma lá. Aí ela, quando ela previu o incêndio, ela teve a brilhante ideia do tipo, ó, vai pegar fogo ali. Então, a gente vai chegar com antecedência, vai meio que ajudar não, né? Vai roubar as pessoas, mas salvando a vida dela. Ou melhor, vai salvar a vida delas cobrando em troca. Beleza, até aqui eu achei legal, tranquilo. Mas aí ela tem a epifania dela lá que ativa esse poder. Que no caso daí ela meio que consegue, não é controlar... Na verdade, pelo que eu entendi, tem que ter uma condição prévia. Porque ela literalmente tem um ligue o ponto. Ele aparece na frente dela quando ela liga o ponto. Uma trilha, né? Do início pro fim. Não, porque tem lá, acho que é chegada, uma coisa assim. Aquele, ajude o Cebolinha a chegar na calça dele, né? Tipo isso. Tipo, ajude o Cebolinha a chegar na calça dele. Vai lá, ela liga com o dedo no ar mesmo. Pronto, a pessoa explode. Aí, cara, assim, beleza, ok. Mas, tipo, a motivação dela foi, meu, que filha da puta. Porque, tipo, ela trabalhava com 2 caras. Aí a Evangelista já vê que ela ia ser o 5º pilar. Aí ela meio que despertada lá. Aí ele chega, não vai te levar. Aí eles chegam já matando um dos caras. Aí toda aquela questão do susto, tal, do sequestro. Aí tem o Shinra tentando salvar, tudo mais. Aí tem esse diálogo, né, que o Mas falou. Que tipo, meu, não, eu quero ver o Oco. Beleza, ela quer ver o Oco. Quero ver o Oco. Quero ver o ela quer ver e tal. Aí tem toda uma luta que inclusive é até que bem animada, né? E a cidade pegando fogo pra tudo quanto é lado. Vem equipe de bombeiro dos 5 cantos que tem lá. Porque, tipo, você vê, nossa, é o evento que tá acontecendo aqui, né? Tanto que eles acabam utilizando a força do vento pra terminar. Pra terminar não, né? Pra apagar o incêndio, levar todos eles pra um lugar só. E ainda fazer meio que uma maracutaia lá que vira um tornado de fogo. Sensacional. Mas o ponto que me deixou mais puta foi, nossa, que mina nojenta. Porque, beleza, ela quis ir pro lado dos vilão, né? Tudo bem. Aí chega o outro cara que era o parceiro dela que tinha sobrevivido. E ele só queria vingar era o irmão dele, se eu não me engano, né? Só queria vingar o irmão, o amigo, sei lá, dele. Não sei de onde ele tirou se chega a ser irmãos, mas, né? Ele queria vingar o cara. Eu não sei de onde ele tirou uma pistola, ele tava com a pistola na mão, uma arma de fogo, pra ele dar uns tiros, não adianta nada. E, mano, a mina vê, tipo, as fumacinhas na frente dele pra ela ajudar o Cebolinha lá. Ela ajuda o Cebolinha a encontrar a calça. Cara, ela mata o cara gratuitamente. Eu fiquei... Nossa, odiei essa mina. Odiei. Eu achei ela no início da hora. Falei, nossa, interessante. Vai chegar, nossa, cagar em cima. Não, cagar em cima não, né? Porque eu acho que a intenção é fazer a personagem nojenta. Conseguiram. Se colocar ela... Quando ela foi apresentada, o passado dela e tudo mais, já foi apresentado pra ela como uma personagem meio psicopata também, né? Porque...
teve não foi um cataclisma, mas foi um incidente que acho que o Tóquio inteiro pegou fogo, né? E que ela teve a epifania dela nesse dia que tava tudo pegando fogo, e foi o dia que ela mais se sentiu viva, né? Com todo aquele fogo e todo aquele perigo acontecendo, quando foi o dia que ela descobriu o poder dela. Então, acho que ela já era meio psicopata, assim, dessa época. Então, tipo, ela não ter problema nenhum, nem ver os companheiros dela até então sendo mortos e ela mesma matando um, tá ligado? Tipo, é personagem que meio que faz sentido, tá ligado? Não, mas coloca ela e o Beckenbauer do lado e vamos ver quem que é Beckenbauer. mais FDP. Ainda tá com o Beckenbauer na cara. Ainda tá com o Beckenbauer na cabeça. Nossa, cara, não. Se a gente fizer piores antagonistas, Beckenbauer tá agora. E essa aqui ia ganhar o troféu Eno. Se você for ver a personagem babaca mesmo, eu acho a outra evangelista lá da eletricidade. Eu não lembro o nome dela. A menininha aqui, do raio a lá, né? Raulmeia era uma pilar também, né? Se eu não me engano. Não sei se ela chega a ser pilar, hein, mas... Acho que, se eu não me engano, ela é pilar também. Mas ela é tão caótica, que as ações dela atrapalham até o próprio pessoal dela, tá ligado? Até os próprios aliados dela, tá ligado? Quando ela, por causa que eles estavam atrás do sexto pilar, né? E moleque. ela foi... Ela tem a capacidade, como ela tem capacidade de mexer com a eletricidade, ela tem capacidade de meio que mexer com os neurônios, né? Porque o neurônio nada mais é que eletricidade, né? Basicamente. E ela consegue meio que mexer nos neurônios das pessoas. E ele mexeu com os neurônios do moleque, e o moleque basicamente virou uma bomba atômica. Já vamos falar desse caso já. O sexto pilar, né? O sexto pilar é um dos meninos que tava sofrendo ali com os experimentos de um personagem que morreu na primeira temporada, que é o Reika. Era um doidão lá que... Inclusive tem uma cena bem... que a gente falou que é bem pesada, que ele começa a bater na menina lá do nada não, né? Que ele é um imbecil. Mas ele começa a bater na Tamaki. Falando em pesado, essa temporada pesou bastante, né? Concordo, pesou bastante essa temporada. Teve até uma ali também no meio ali, né? Então, né? Censura essa palavra, viu? Teve até um... Aí coloca o cachorro, por favor. Mas sim, realmente. E assim, tem outro personagem também. Cara, eu achei o Kurono menos nojento do que a Inca. E o Kurono é nojento. Ele é um assalariado, Fabiano. Ele só tá trabalhando. Ele só tá trabalhando, mas tipo, não, tem que priorizar os fracos, deixa os fortes, deixa... E a relação tóxica ficou com ele e o moleque ficou muito esquisito, né? Então, cara, é assim, o moleque é o Natako, né? Ele é um dos meninos que sobreviveu ao experimento do inseto daquele cara que eu acabei de falar o nome, já esqueci. E aí ele tinha sido levado pra essa Haijima, eu falei Haijima, é Haijima, pra estudo. E a galera lá não era bem, né? Tipo, não eram as pessoas mais éticas do mundo, né? Não são muito éticos, né? Inclusive nesse cenário é revelado que, na verdade, o Victor, né? Ele se revela ser um espião da Haijima dentro da unidade 8. Daí o pessoal sabe, a gente já sabia. Que legal. Não, engraçado. Não, chama todo mundo, vou fazer uma reunião importante. Tá, o que você precisava, Victor? Então, eu fui chamado para ser o espião da Haijima aqui dentro do 8º Batalhão. Tá, beleza, a gente já sabia. O único que não sabia que disso era o próprio Victor, né? Tipo, você já sabia, caralho. Mantém os inimigos mais próximos, né? Então. Mas aí por conta disso, daí eles vão investigar a Haijima, pra entender porque a Haijima, no caso, ela é responsável pela construção da Materazo. Então, tipo, se ela é responsável pela construção da Materazo, ela sabe a verdade se realmente tem uma pessoa lá dentro ou não. Então eles queriam investigar e também eles ficam sabendo essa parte dos experimentos deles, né? E aí eles queriam fazer o experimento lá no Shinra, né? Daí meio que, né, ele se entrega, vamos dizer assim, né? Ali como parte de um plano pra poder invadir lá dentro. Nisso é mostrado que o Natako, que é um moleque, ele tava sofrendo, né? Tanto físico quanto psicologicamente. O principal algoz dele era esse Kurono, né? Que é um acelerado, como o Massa falou. O cara tem o poder da fumaça, né? Bem apeleiro. E aí, o Natako, ele acaba despertando e ele é o sexto pilar que o pessoal quer reunir. Nisso a evangelista chega lá. Meu Deus do céu. A Halmer, né, tem a brilhante ideia de mexer com a cabeça dele, ao mesmo tempo em que tem uma outra personagem que é a Hitsu, meio que é a necromante, né, de infernais, né? Ela junta os infernal num só, cria um corpo gigante de infernal e meio que faz absorver o moleque. Aí ele vira um infernalzão gigante.
E ele tá doidão, pirado nas ideias, ele quase destrói com tudo. A própria Evangelista teve que impedir ele de destruir o lugar. Caralho, mano. O moleque virou basicamente uma bomba atômica, né? Literalmente. E aí é legal que nesse meio tempo tem as batalhas paralelas, né? Aí tem aqui na dublapad, ela tá como Puppeter. A mina é mexe com... É o Kankuro aqui do anime, né? Mexe com uma marionete. E o marionete peida fogo. É literal o nome... Onarablast. Onarablast. Eu assisti em português, cara. Eu esqueci como é. É tipo... O que é? Tiro de peido, basicamente. Eu acho que é alguma coisa assim, tipo. Traduzido mesmo. Mas por que peido, meu? Não, porque as crianças gostam. Aquelas piadas escatológicas pra molequinho, criança achar graça, tá ligado? Meu Deus. Aí, tipo... Aí fica a luta dela com os robôs do... Qual que é o nome do rival? Do Vulcan. E aí eles conseguem derrotar o robô dela. E não, beleza, gente. Mas quem disse que acabou? Aí surge mais 20, assim. Nossa, ele teve trabalho pra derrotar um. Só que daí do nada aparece Evangelista, tipo, inimigo do meu inimigo, né? Meu amigo. Então, aí essas partes que acabam me confundindo, porque o 8º Esquadrão, tipo, eles invadem os locais e, tipo, eles não recebem retaliação nenhuma, tá ligado? Tipo, eles vão invadir, beleza, tranquilo, não tem problema nenhum, tá ligado? Tipo, eles simplesmente invadiram. Aí, pra resolver o problema, junta com o 8º Batalhão, que já aproveita que eles já estão aí, pra lutar contra esses evangelistas. E lembrando que os evangelistas utilizaram de uma fachada, de uma mentira pra criar a própria igreja. Então, tipo, a igreja é uma criação dos evangelistas. E a igreja tá lutando contra os evangelistas. Porque o Raidima é uma subordinada da igreja. E, tipo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, cara. No meio tipo, isso até o 10º poucos episódios. O que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. O que é isso daqui é uma mentira. Mas a igreja não sabe o que isso é uma... Nem a própria igreja sabe que isso é uma mentira. Mas os membros da igreja sabem que é uma mentira. E o que tá acontecendo, pô? Tipo, tá ligado? Minha cabeça ficou assim um tempo. Até a metade, mais ou menos, do anime. Que dá a entender que, tipo, eles invadem, só que daí eles descobrem que eles têm interesse mútuo e acabam fazendo aliança. Sim. Porque a Evangelista é inimigo de todo mundo. E é literalmente isso que eu acabei de falar. Inimigo do meu inimigo, meu amigo. Então, assim, tem toda essa invasão, tem toda essa luta. Só que daí a própria Evangelista vê que o moleque é meio estável. Só que através de um... Meu Deus do céu, cara. Igual o Márcio falou, é muito problemático isso, cara. Não tem como, né? Mas por conta ali do relacionamento que o Kurono desenvolveu com o Natako, ele literalmente fala: Natako, você tá ficando forte, mas fica fraco aí, cara. Fica forte, não. Que ele tinha meio que um relacionamento meio... Né? Não sei se dá pra falar que é um relacionamento tóxico, mas ele sentia muita pressão, tanto dos pais quanto de outros adultos, sobre ele sempre ter a capacidade de fazer alguma coisa. Ser o melhor. Sempre tipo... Né, quando tava com os pais dele, ele tinha que sempre ter as melhores notas pra mãe dele ficar feliz e pro pai dele ficar feliz também, né? Porque se a nota dele baixasse, o pai dele iria descontar na mãe dele, né? Então por isso ele sempre se via obrigado a ir bem na escola, senão a mãe dele que ia sofrer. E depois que teve toda essa questão do poder dele, testar o poder dele, aí ele meio que ele se obrigava a sempre se desenvolver o poder dele, sempre ficar mais forte com o poder dele. E ele meio que foi criando um trauma em cima disso, né? Uma ansiedade, um trauma em cima disso. E o Kurono, ele é meio um psicopatinha também, né? O que tem de psicopata nesse anime não tá na história também. Ele é meio psicopata, ele tem meio que uma obsessão de falando o mais ameno possível ele lutar contra pessoas mais fracas que ele. Essa é a obsessão dele, né? Eu não vou falar, tipo, a vontade dele é de gente fraca, de crianças e mulheres, né? Tipo, basicamente é isso que ele faz. Mas essa é a obsessão dele, lutar com pessoas fracas. E no caso, o moleque, ele meio que ele abastecia a necessidade dele com o moleque, né? Porque o serviço dele era participar das experiências dessa empresa, né? Do Raidima. Aí depois de tudo que isso aconteceu, o moleque virou uma bomba atômica e tudo mais, fui lá conversar com ele, né? Tipo, não seja forte, seja fraco pra eu poder te bagaçar na porrada. Basicamente é isso que o Kurono fala. Só que a toxicidade do Kurono e o trauma do molequinho, vamos dizer, meio que acaba anulando um com o outro,
faz um menos com menos, acaba virando algo saudável pro moleque. Mas, tipo, não sendo saudável, tá ligado? Por isso que é uma relação meio tóxica, né? E esse, né, um dos pontos que você falou lá, né, que, meu, assim, eles pesaram a mão, né, nessa temporada, porque, meu, é um tema muito delicado. Essa temporada deu uma boa pesada na mão. E, cara, me deu um certo mal-estar isso também. Não, cara, parece tão errado, mas enfim, né? Você escutar algumas palavras do Kurono, você até tem você acaba meio que concordando com o Kurono, por quê? Tipo, o Kurono fala, você é apenas uma criança, não se force tanto a ser forte. Seja você, não tem problema você fraco agora, você é só apenas uma criança. Né? Né? Mas dele continua. Continue fraco porque eu quero continuar descendo o cacete em você. Porra, mano. Então, esse que fode tudo, né? Não dá, cara, não dá. É muito errado. Mas beleza, né? Tem toda a batalha. A própria evangelista então chega. Esse moleque é muito estável. Melhor ele ficar ali com eles. Porque daí, né? O próprio cara fala: o cara vai ser um guardião melhor que a gente. Em algum outro momento a gente volta, né? E aí, tipo, tem o papo daí com o CEO da Hajima e o time 8. Aí, né? Tem aquela troca de ideia. Tipo, meu. A Materaço, não, a gente sabia. Tem a fulano de tal lá, tá? Mas como assim? É um privilégio, né? Você ficar ali e ajudar as pessoas e tudo mais, pensa, né? Uma pessoa salvando milhões? Tira ela de lá pra ver o que vai acontecer. Só que é o problema da lógica, né? O que vai acontecer se você tirar a principal objeto que sustenta essa sociedade? O que acontece se você tirar? É basicamente isso que ele fala, né? O que acontece se você tirar a energia elétrica, tipo, toda a tecnologia que funciona desse mundo, você vai tirar isso. É o resultado do sacrifício de uma pessoa. Você realmente vai tirar isso, né? Aí do nada o vulcão aparece. Eu vou fazer uma Materaço sem essa necessidade de sacrificar pessoas. Aí o cara, não, beleza, você vai fazer isso mesmo? Você consegue? Não, legal, a gente apoia, a gente investe. A gente só quer uma participação, cara. Vocês podem ficar com a minha parte. Não tem problema, eu só, né, vou fazer o rolê. Não, beleza, a gente apoia então. Só achei ele meio burro falando isso, né? É que mas tudo bem. Ele não, o cara morava num ferro velho, ele não liga pra, né, dinheiro, essas coisas. E ele mesmo assim, tipo, o problema são as pessoas utilizar a tua tecnologia para o que elas quiserem. Mas tá Você falar isso, você tá dando a liberdade pra usar uma tecnologia pro que eles quiserem. Sim. Basicamente. Tipo, você pode ficar com a minha parte. Mas, tipo, isso traz tantas variáveis perigosos, tá ligado? Mas diferente do protagonista, aqui eu senti um pouco mais honestidade na parte, tipo, uma construção melhor, porque ele de fato quer fazer a diferença, ele não quer ser um herói, mas ele quer, né? Inclusive... Sim, eu entendo o intuito dele, só acho que é meio perigoso essa fala dele, tá ligado? Mas tipo, porque ele tá falando com uma empresa capitalista, ele tá dando todos os direitos de uso dessa tecnologia pra uma empresa capitalista, tá ligado? E detalhe, né? A empresa capitalista, ele vai poder fazer o que ela quiser com aquela tecnologia. Essa empresa capitalista detém um monopólio de praticamente, sei lá, eles falam 80% de todas as empresas. 70% da população. Não, 70% da população trabalha pra eles. Então, tipo... Eles mandam em tudo. E o que eu achei mais legal é que o presidente deles, né, que é o Gurio Hajima, ele sempre tá jogando uma espécie de Game Boy, um Game Boy lá, sempre tá jogando. Conversando, reunião importante, tá lá jogando. Nossa, eu queria o trabalho dos sonhos. Tá conversando ali no meio da... Tudo bem que você tem que conseguir ninguém te questionar por que você tá jogando, né? Vai prestar atenção? Tá demitido. Tipo... E cara, assim, um outro momento que eu queria destacar, e assim, dá pra considerar como filler essa porcaria, mas é a batalha do cara lá, como que é o nome dele? É o assalto da evangelista. Nossa, Fabiano, nossa. Qual a necessidade? Contratar qual a necessidade desse momento, tá ligado? Porque, tipo, acho que tava um episódio meio serião, não tava? Sim, mas por causa que tava a freira lá, ela tava meio que se questionando da religião dela, da crença dela, né? Depois que ela descobriu a verdade, ela ficou meio, mas porra, eu faço tudo isso daqui, eu rezo todos os dias, mas eu tô rezando para uma mentira, tá ligado? Ela começa a ficar em dúvida da religião dela, né? Aí de repente acaba essa parte, de repente é o cara lutando com o tesão dele. Tá ligado? Vá merda. É aí que tá. O que eu imagino que tenha acontecido? Teve o fanservice ali no primeiro, no segundo. Na verdade, no segundo, primeiro também, segundo, terceiro episódio, né? Aí parou. Aí a galera,
estamos muito tempo sem fanservice. O que a gente vai fazer? Vamos colocar essa história aqui da Tamaki no meio aqui. Pra galera poder poder ficar feliz. Eu nem lembrava daquele cara, mano, da primeira temporada. Aí do nada, não, ele ficou treinando. Meu Deus do céu. Lembrando da freira, esqueci o nome dela também. Irmã Iris. A Iris, isso. Meu. Existe alguma objetivo prático em existir um clérigo rezando para as almas dos infernais? Então, até então a crença fazer é que alguma diferença? Eu até fiz esse comparativo. Não, eu entendo a crença. Eu entendo que é uma crença. Uhum. Mas eu estou perguntando na questão prática daquele negócio. Aquilo está fazendo alguma diferença? Ou aquilo é só psicológico, emocional para as pessoas? O anime não entra dentro desse mérito. Ele não explica, tipo, se a pessoa morreu sem ter ali Não é esse nome, né? Mas é uma extrema-unção que ela dá ali, né? É a extrema-unção que fala. É quando a pessoa tá morrendo, né? Acho que faz. Não necessariamente quando a pessoa tá doente, mas a pessoa tá doente, vai fazer uma cirurgia, faz essa extrema-unção, né? Eu já recebi extrema-unção numa cirurgia antes de uma cirurgia. Não era uma cirurgia de risco. Não necessariamente utilizado no momentos de morte, mas tipo em momentos de alguma cirurgia e de alguma doença também. Enfim, basicamente é a mesma finalidade. Tipo, antes de morrer, tá benzido, meu filho. Vai com Deus pro outro lado. Tipo, eu vejo essa como única finalidade, porque ela não passa de um fardo. Inclusive a Tamaki tava tentando contribuir, né? Porque como tava tendo muito infernal, tipo, só uma freira não tava dando conta, né? Então a Tamaki tentando aí que tá a questão. Tem uma multidão de infernais te atacando, você não está atacando de volta porque a freira ainda não terminou a oração dela, tá ligado? Cara. E eles não atacam enquanto a freira não termina a oração. Tá ligado? Por isso que eu pergunto, qual que é o objetivo prático disso? Cara, só que porque um dos até falado na primeira temporada, né? Que um dos objetivos é dar descanso pros infernais, não é só derrotar. Não, eu entendo essa parte, essa questão. Mas é uma problematização que o anime não vai entrar você se põe em mérito. perigo, coloca em perigo os lutadores, vamos dizer assim, tá ligado? Porque eles não podem tomar eles não podem tomar uma iniciativa enquanto não tá a reza não terminou, tá ligado? É uma sociedade teocrática, cara. Pra eles. Sim, é uma sociedade teocrática. Realmente, eu concordo, né? Na parte ali de praticidade dentro de um conflito não faz sentido nenhum. Tanto que, às vezes, eles deixam de atacar por causa dela. E o episódio que ela fica nesse conflito, né? Depois que ela descobre que da verdade, da mentira, no caso, né? Da igreja, sobre os amateraços, e ela começa a questionar a crença dela. É um episódio interessante, porque tem um momento que ela reza e acho que alguém lá pergunta se o marido, acho que se ela mandou a esposa, se conseguiu mandar a esposa pro lado do Deus do Sol ali, né? E ela fica meio em choque lá, mas responde, sim, consegui, não sei o que, mas tipo, ela fica meio em choque, né? Aí ela pensa, será que realmente estou mandando as pessoas ao lado do Deus do Sol ou eu estou aqui só de figurante, no meio, assim dizer? Mas no fim das contas, o episódio, foda-se, eu vou crer no Deus do Sol mesmo, é a minha crença e é isso aí. E acabou o conflito dela, tá ligado? Tipo, eu gostaria que esse conflito se estendesse mais. É porque daí, não sei, tipo, é mais o tipo, é uma mentira, mas é uma mentira que de alguma forma, sei lá, tá fazendo bem, tá ajudando em alguma coisa, eu acredito nisso. É basicamente, tipo, uma discussão que trazendo um paralelo aqui pra realidade, é que um religioso de repente começa a questionar Deus e pensar a ser ateu. É basicamente isso, é um paralelo, mas... esse episódio da menina é demais. Só que, tipo, é uma questão de pessoa pra pessoa também. Por exemplo, uma pessoa que se torna ateu, ela começa a se questionar das palavras da Bíblia e tudo mais, aí ela resolve se tornar ateu. Beleza. Mas tem gente que, mesmo tendo várias questões ali imputadas nela, ela não vai se tornar ateu, tá ligado? Tipo, varia de pessoa pra pessoa. E aqui é justamente o que acontece. Houve um momento de questionamento, mas já chegou, não vou continuar, é boa. Vida que segue. É só pra ter um draminha, né? Porque essa personagem, ela não aparece nada nessa temporada, não sei sobre. Ela é meio apagada é o momento que ela mais tem destaque ali, depois
Bordo programação normal. Volta programação normal. Outro ponto que a gente passou por cima, né? Mas que acaba contando também quando o Joker e o cara da sétima, né? É o Benimaru. Benimaru vão invadir lá a sede, uma das sedes lá as sedes da igreja, pra encontrar parte da verdade. Só que o Joker, ele tem um flashback dele que é mostrado, né? Que ele fazia parte da instituição, só que ele era meio de uma ala ali em que é secreta, né? Tipo, eles eram literalmente Ele escondidos. era tipo um agente secreto. Ele era tipo um agente secreto. Né? Eram o MIB e homens de preto, só que eram de branco e, né? Não tinha ET. De branco. Só que ele resolve fugir, né? Só que ele é até mostrado, coitado, uma família meio que adota ele, só que 5 minutos depois, né, que ele já tenta se instalar ali, tenta não ser folgado, né, tenta ajudar essa família, eles acabam sendo mortos. E aí ele vira o Coringa, né, ele Coringa, literalmente, e aí... Rapaz, esse cigarro realmente arrebenta com a garganta da pessoa, você viu como a voz dele mudou? Então, né, diferente, até na dublagem aqui ele teve 3 dubladores, Na infância dele, criança, é o Daniel Bertolucci. As pessoas são todas diferentes. E é por isso que são especiais. Ali com ele jovem é o André Sauer. Hoje as sombras do Sagrado Sol estão desiguais por causa do demônio infernal. Se eu deixar essa chance passar, eu nunca vou poder ser livre. E a que a gente conhece mais velho é o César Emílio. Esse mundo é uma merda. Sempre foi e sempre será. É o cigarro fazendo o trabalho, o cigarro fazendo os efeitos na garganta da pessoa. E aí tem o trecho que o Márcio falou, que é outro trecho pesadíssimo, né? Que o líder deles lá meio que maltratava. Tipo, o método deles era através de meio que de forçar a criançada, né? Porque eram todos jovens. Bater mesmo, fisicamente. Ele foi dar um castiguinho extra pro Joker e ele só vou repetir o que ele fala. Vou deixar você em... Pronto, o resto daí vocês imaginam. Falei, cara, pra que isso? Por isso que o mano quer matar ele. E no fim, tipo, eles chegam lá, tem toda uma briga. O Benimaru, ele ainda meio se contém pra não matar a galera, né? Só desmaiar no soco. Mas o Joker foi com sede pra matar esse cara. Eles acabam, né, derrotando todo mundo. E aparece só o líder da... acompanham o Titan, né? E aí é revelado que tanto o Titan quanto o Joker meio que teve uma conexão adola ao mesmo tempo, né? Com o Infernal. Tanto que por conta disso, um meio que tem o olho direito e o outro tem o olho esquerdo arrebentado, né? E eles são aliados, né? No fim das contas, né? E aqueles aliados do tipo, vamos sair na porrada aqui, mas ó, parceiragem, beleza? E aí Você não me viu, eu não estive aqui. Eu não estive aqui, você não me viu, tá tudo certo, meio que isso, né? Vocês não mataram ninguém, muito bom, vocês se contiveram. Tivemos apenas uma morte, mas eu dou meu jeito aqui, eu vou usar minha influência. Vocês podem vazar daqui, tá de boa. Sim, uma coisa que eu não entendi, como que o Benimaru não morreu com um dardo de veneno no começo, no fim de um do episódio, né? Foi em 2 episódios essa que ele história. é diferenciado, né, cara? Não, mas tipo, o cara levou, né, alguma coisa, né, e caiu no chão. Caralho, eles não vão matar o Benimaru, né? Não vão fazer isso não, né? Ele é do... Caralho, eles vão ter coragem? Aí chegou no outro episódio, não, ele já voltou já. Mas tipo, não sei, só foi um veneninho só. Mas como que você conseguiu sobreviver? Também não sei. É que ele é do elenco principal, né, cara? E é um personagem B10 ali que... Eu tenho certeza que o nível de popularidade dele nas votações devia ser alto. Então eles não iam matar ele fácil. Do elenco principal, eles colocaram o segundo esquadrão só pra bucha mesmo, só pra todo mundo morrer mesmo, né, no finalzinho. Não, o segundo esquadrão, meu, aí é exceção. Porque, Eles chegaram... Eu preciso de uma... Eu vou fazer um arco aqui e eu preciso que saiam bastantes mortes. Como que eu vou fazer? O elenco principal eu não posso matar ninguém. Então vou colocar esse pessoal aqui pra morrer, então. Basicamente foi isso. Cara, e aí a gente tem... Eu acho que não tem... antes da última, vamos dizer assim, do último mini arco ali, não tem mais nenhuma outra coisa que a gente esqueceu, né? Se eu não me engano, não. Se a gente esqueceu, paciência, né? Mas enfim, o último mini arco... Só teve uma questãozinha da Mac, né? Que da Mac ela foi chamada de volta pro exército, né? Porque o pai dela é o general do exército, né? Só teve uma coisinha assim, mas tipo, meio que tá junto com esse arco, né? Nossa, que aleatório, né? Esse daí. Tipo, chama a Mac volta pro exército porque o pai convoca. E,
tipo, eles vão conduzir uma investigação no submundo. Pra quem não lembra, o submundo é um metrô, né? Que é tudo desértico, né? Ali naquela sociedade. Na crença dessa religião que tá imputada nessa sociedade do Deus Sol, onde o Deus Sol não alcança, no fim das contas é um lugar que não existe uma bênção, né? Basicamente é isso, né? Sim, mas é o metrô antigo, tá, pessoal? Enfim, aí quais companhias vão? É a 2 e a 8, né? Tem mais alguma que vai? 2, 8, acho que basicamente são esses dois, né? Eles vão conduzir uma investigação, né, dentro do submundo. E aí a 8, no caso é a 2 que vai conduzir essa investigação, mas a 8 é convidado porque ele já viu entrado lá. Então meio que tipo, ele já conhece o ambiente pra contribuir dessa forma. E, aqui, cara, tem... Aí é dedo naquele lugar e grito pra tudo quanto é lado. Porque, tem um personagem que é introduzido. Que eu até já falei dele aqui já, mas agora eu vou voltar a falar dele de novo. Porque, eles não fizeram isso. Sério. Que é o Amon. Ele é um amigo do... Eu vou falar Jamanta, mas você me perdoa, cara. Juggernaut. Jamanta. O Takeru Noto. Eles são amigos da companhia e tal. E o Amon é um cara fodão. Tipo, ele é tão fodão que o poder dele é a visão. Só que ninguém sabe direito o que ele faz porque ele esqueceu de registrar ali o que ele faz. Mas todo mundo sabe que ele tem os olhos bons. Como é tudo escuro, então ele meio que consegue ver as pessoas pela temperatura corporal dela. Ele meio que é quase como que fosse uma visão noturna, né? Assim dizer. Acho que nossa, não é visão noturna, acho que visão térmica, né? Térmica, diferente. Isso. É diferente, boa, visão térmica. E nossa, ele sai matando os bichos de infernal. O Jamanta apanhando, eles estavam junto com a menina gato lá, né? E tal. E de repente, a cabeça dele é cortada. Fiquei, caralho, mano. O cara tinha tudo pra ser um personagem da hora ali, secundário. Me chega e mata ele assim. 5 minutos. 5 minutos. Aí o coitado do Jamanta depois. Nas outras vezes que ele lutou, né? Que teve ali uns destaques, outras lutas. Ele perdia um braço, ele levava um furo, perdia uma perna, só que... Cara, eu ainda não entendi esse poder dele, cara. Eu ainda não entendi esse poder dele. Que ele perdia... Porque a explicação dele não faz sentido, porque... ainda bem que eu uso bastante camada de roupa, por isso que não me atinge, né? Tipo... Mas como assim? Então, o que eu imagino? Como ele tem bastante roupa, ele viu que ele vai levar um ataque no braço, então ele puxa o braço dele dentro e a primeira camada de roupa que vai embora. Eu imagino que seja isso. Mas assim, é problematizar um poder ali de anime que, enfim, não é poder na verdade, né? É estratégia. Porque o poder dele mesmo é criar os... Mas é uma questão que os próprios personagens questionam e não tem resposta, tá ligado? E essa é a graça, mano. Essa é a graça. E falando em graça, tem um negócio que, tipo, eles montam os times, né, separados, e cada time tem alguém da 8. E aí... E a 8 é os mais malucos, né? Aí o Shinra... Nossa, eu montei o manual de como lidar com o Arthur, espero que eles leiam. O Arthur chega, eu sou Arthur Boy, o cavaleiro não sei o que lá, e vou ser o chefe dessa expedição. Como assim você vai ser o chefe? Eu sou o chefe aqui. Sou fulano de tal da número 2. Chefe. Segundo o manual de sobrevivência do Arthur, a gente tem que falar o que ele quer pra conseguir o que a gente quer. Muito prazer, meu nome é Rei, eu sou... Eu falei, tudo bem, eu te dou o direito de liderar a equipe. Cara do céu, é muito retardado, mano. E ele é aquele retardado. Mas é muito burocrático forte, ter né? que lidar com ele. É muita dor de cabeça pra lidar com ele, cara. Não, o momento que eles estão invadindo a Regima lá, coloca tua espada aqui. Mas por quê? Não, porque é como se você estivesse tirando ela da pedra. Mas eu não tô tirando ela, eu tô colocando. Mas pra tirar você tem que colocar. Mas pra você tirar primeiro você tem que colocar. Beleza, vou colocar. Agora não tira. Por quê? Não pode tirar, você tá segurando um monstro. Como assim tô segurando um monstro? Uma cobra gigante. Tô segurando uma cobra, se você tirar ela vai ser solta. Não, beleza, eu vou segurar aqui com tudo. Mas você é muito burro. E é legal que o segundo encerramento faz referência, né? Ele tá em cima da caixa de fósforo. Que eles estão sonhando, né? Inclusive a caixa de fósforo é um caveirão, né? Cara, eu ainda tô com essa coragem porque eu assisti o Soul Eater, né? E existe um personagem Soul Eater que ele chama Excalibur. E a espada, o nome da espada do Arthur é Excalibur. E tipo, ele é o Arthur
que faz referência a espada Excalibur e tudo mais, o rei Arthur e tudo mais, né? É tipo, onde que vai ligar e Arthur com esse personagem do Soul Eater, tá ligado? Tô muito louco pra saber, cara. Tipo, Se realmente existe alguma ligação. E tipo, esse personagem do Soul Eater, ele é um mala do caralho, tá ligado? Um cara insuportável, tá ligado? Mas assim, eu acho que não existe mais, porque o Soul Eater, por mais que se passe depois, ele passa muito tempo depois. Não, sim, eu sei, mas tipo, pelo menos alguma ligação tem que ter, tá ligado? Porque os dois personagens são personagens insuportáveis, malas do caralho, e tipo, os dois têm a mesma referência, tá ligado? Por isso que eu queria saber, tá ligado? Um ponto, até aproveitando que a gente tá falando do Arthur, cara, aqui nessa temporada que eu, tipo, caralho, mano, vocês precisavam fazer desse jeito mesmo? Pô, ele tem uma história mó triste, cara. Ele contando pro pessoal lá qual que era a história dele, não, porque... Os pais dele abandonou ele, né? Abandonou, tipo, não, agora ele contando a história mó de boa, pessoal, caralho. Mas agora eu não entendi, ele é desse jeito por trauma dele ou porque ele é meio TDAH mesmo, que ele é meio Não, eu acho que ele é meio TDAH. Don Quixote, Mas, né? não, opa, Meio eu que acho um que Don a gente Quixote, pode falar, né? ele é meio TDAH mesmo? Isso não é meio que errado, sei lá. Se eu falar, posso falar porque... Como que é? Como fala? Como que é? Ah, porque eu tenho, eu posso falar, é isso. É o local de fala. Eu tô no local de fala, pode ser? Serve? Bom, beleza, você mesmo disse, beleza, ok. Mas cara, Não, mas mesmo assim, mas tipo... triste. Ele tem meio que um síndrome de Don Quixote, não é? Sim. E ele mas era meio que incentivado a isso. O pai dele ajudava, né? A imaginação dele. Eu acho que, tipo, olha eu problematizando um personagem anime. Mas se a gente for parar pra pensar, talvez esse seja o desvio psicológico dele pra parar pra superar o próprio trauma, né? Evitar, na verdade, De ter enfrentar sido o próprio abandonado, trauma. né? Ter sido abandonado pelos próprios pais. É, porque ele mesmo não pensa muito no abandono, né? Quando ele falou, ele não pensa muito do abandono. Ele pensa mais no que ele escutou do pai dele, né? Sim, agora você é o rei, uma coisa assim. Não, agora você é um cavaleiro, enfim. Triste, cara. Meu, que bad. Mas aí, eles lá no submundo, investigando o que tá acontecendo. E a necromante de Infernal tá lá, juntando os Infernal, porque ela ia explodir tudo lá, ia explodir a cidade. Aí, tanto que, né, tem o poder dos Ex-Machina lá, que a personagem que havia sido afastada no início desse mini arco, volta no finalzinho pra salvar o dia, né? Mas uma coisa que eu achei nojenta também, assim, eu não achei interessante, eu não achei que ficou legal não, é aquele Giovanni. O cara se fundiu com inseto, mano. Ah, ele é o estereótipo do cientista maluco, né? Ah, mas sei lá, achei meio bizarro. Cara, um personagem que eu não gostei e eu achei interessante a discussão. O irmão da Maki e da Maki. Porque tem toda aquela história da Maki ter chamado pro exército. Na verdade, ela tava trabalhando como secretária no exército, né? Ele não tava trabalhando como soldado, né? No exército, né? Ela tava trabalhando como secretária, né? Né? O Rostinho bonito. pai e o irmão dela são super protetores e tudo mais, né? E eles não gostavam que ela trabalhasse no corpo de bombeiro, porque o corpo de bombeiro aparentemente é um trabalho muito mais perigoso que o do exército, né? E tá, aí tem um momento, tipo, durante todo esse arco, o cara enche o saco do tenente do 8º Batalhão, porque foi o tenente que convidou, né, a Maki a ingressar no 8º Batalhão, né? E, tipo, o cara fica questionando, mas você faz a Maki se sujeitar a todo esse perigo todos os dias? Tipo, todo momento fica questionando, né, o que a Maki faz, como que faz, que não sei o que lá, né? Não, ela faz, mas ela fica na retaguarda, não, ela é nosso escudo, ela que sempre nos protege. Aí, tipo, o cara fica puto e tudo mais, o irmão da Maki, né? Aí, no final lá, quando tá todo mundo se perguntando como que vai fazer, né, porque precisava de uma pessoa de segunda geração que consegue manipular um fogo de grande escala e pra poder manter esse fogo e esse fogo não subir pra cima e não destruir Tóquio, né? Aí o Victor fala, existe uma pessoa, só ela não tá aqui. Quem é? É a própria Maki. Aí o irmão dela fica puto, né? Porque, tipo, é meio que fazer ele calar a boca, né? Porque pra ele confiar na capacidade da Maki, né? Aí eu fico... quando a Maki de repente aparece também, né? É porque o Vulcan, né, tinha utilizado um aparelhinho ali de comunicação com a Maki, e a Maki tá meio que a par do que tava acontecendo na missão, né? Aí bem na hora exata ela aparece porque precisava dela pra fazer a missão, né? De
de controlar a explosão e tudo mais. Aí o irmão dela chega, o que você tá fazendo aqui? Ainda dá tempo de você fugir daqui, sai daqui, vai explodir tudo isso daqui. Só que aí ela fala, você e meu pai querem fazer a mesma coisa que fizeram com a minha mãe? Tipo, vocês querem tirar minha liberdade também, né? Cara, tipo, esse autor, cara, me dá dor de cabeça, porque, vamos lá, ele erotiza muito as personagens femininas, né? Sem necessidade nenhuma, tá ligado? Se tá, tipo, eu não tenho problema quando isso não influencia dentro da história, tá ligado? Mas quando tá influenciando a história, tem meio que um pouquinho de problema. Porque a todo momento a Tamaki, ela tropeça do nada, né? Até falado que é um negócio erótico dela, sei lá, um acidente erótico, sei lá o que ela fala, o que é. Mas, tipo, tá no meio da batalha, ela do maneiro tropeça e ela fica pelada. Do nada. No meio da batalha. Isso efetivamente atrapalha na luta ali. Efetivamente atrapalha. Porque tá influenciando. Quando é só uma piada que não atrapalha, que não tá atrapalhando, tipo, eu não tenho tanto problema assim. Mas quando tá influenciando na história, eu tenho um certo problema. Mas esse mesmo autor tá discutindo sobre a liberdade da mulher, tá ligado? Da mulher ser o dono da própria vida e fazer o que ela quiser da vida, tá ligado? Nenhum homem ter que ficar atrapalhando a vida dela ou querendo mandar na vida dela, tá ligado? Tipo, você é assim, mas também é assim, tá ligado? Mas como assim, tá ligado? Aqui você mostra empoderamento e aqui você mostra o escrachamento, tipo, é pra agradar todos os públicos, né? Como que é? Acho que tem um termo pra isso, mas meio que é fazer piada em cima da humilhação da mulher, né? Meio que isso, né? Assim, pra nós hoje em dia é fanservice. Quando o fanservice não atrapalha a história, eu não tenho problema nenhum com isso, tá ligado? Mas eles criaram uma justificativa pra esse fanservice. Não, eu tenho um imã. Não, esse é o problema, tá ligado? Esse é o problema. Isso atrapalha efetivamente dentro da história. Ela sentada do lado do cara, do nada, de repente ela tá com a bunda no rosto dele. Tipo... Na outra temporada ela ganhou de um inimigo por isso, desse jeito, tá ligado? Ela não ganhou nessa temporada de um inimigo e ela sem entender o que tava acontecendo. O cara nem conseguiu atacar ela. Tá ligado? Aí no fim da temporada ela teve meio que um crescimento pessoal e tudo mais, dela começar a se esforçar, ela teve uma liberação do poder dela. Tipo, até achei, eu até achei ela um personagem interessante. Só precisava disso, que fizeram no final da temporada com ela, desse crescimento emocional e psicológico que ela teve no final da temporada, porque o Benimaru treina ela, né? Ele fala, você tava se segurando, então você não liberava todo o poder, tua capacidade, agora você conseguiu liberar essa tranca tua. Cara, melhor crescimento de personagem, pra uma personagem que sempre estava sendo defendida, sendo protegida, querendo se tornar uma personagem que protege outras pessoas, não ser protegida, mas que protege. Ótimo crescimento ótimo crescimento de personagem pra mim, tá ligado? Quando é assim, nossa, ótimo, excelente. Não tem problema você querer fazer um fanservice com ela, tá ligado? Mas, tipo, com as outras pessoas não existe isso. Com a Maki, eles não fazem esse tipo de fanservice com ela, tá ligado? Tem um certo fanservice com a Maki ou com as outras personagens dos evangelistas, por exemplo. Tem muitos personagens ali que eles fazem um fanservice ali. No momento que eles recebem um golpe e tudo mais, rasga a roupa da personagem e tudo mais. Tem um certo fanservice assim, mas não é um fanservice que influencia na história, tá ligado? Isso que me incomoda em relação a Maki. Mas enfim, a intenção da Maki é essa mesmo. É ter uma personagem que do nada perde a roupa. Tipo, isso é bem escancarado até pros próprios personagens que se questionam como que você consegue. Não é possível. E seria mais admirável ainda se, sei lá, numa terceira temporada eles justificarem mais, né? Não me impressionaria. Não, na terceira temporada, vai ser meio que um spoiler ainda, mas eles vão meio que dar como que fala? Um exposit pras pessoas que criticam a Tamaki. Tipo, eles fazem meio que uma quebra de quarta parede, tá ligado? Porque tem um momento, acho que... Não, tá bom, já entendi. Não vamos falar mais que isso não, porque eu fiquei curioso. Vai ter um momento que vai ter a terceira temporada aqui, pessoal, paciência. Né? Inclusive, vamos tentar falar dos 24 episódios de uma vez só, que pra não precisar dividir em dois, que daí a gente já mata o anime de uma vez. Quando? Ano que vem, talvez. Acompanha o meu podcast e em algum momento nós vamos falar da terceira temporada, né? Temos muita outras coisas pra falar antes. Mas, voltando a essa questão desse arco, né? A gente tem algumas mortes, o Jamanta quase morre, mas ele acaba sobrevivendo, eles são salvos ali pelo tenente cabeça de fogo, né? O cara basicamente usa aquele ataque do E-Honda, né? Eu não sei como que é o nome do ataque, eu sei que no Super Nintendo ele fala Up, Hui.
E vai pra cima da cabeçada. Depois fica de cabeça pra baixo, pendurado, conversando. Mas tem as marchas e tudo mais. E aí o time 8... Já no último episódio, eu acho, né, mas vai ter o arco ali, o arco do treinamento, em que tanto o Arthur quanto o Shinra, eles vão treinar lá com o Benimaru, né? Vão treinar com ele. E assim, é um treinamento do tipo, vou colocar vocês no fogo, vou colocar vocês pra se afogar aqui. Só judiando deles. Em paralelo, a Tamaki, eles acaba indo treinar com as filhas do Benimaru pra poder meio que... É irmã, não é, da Benimaru, não é? Não é filha? Acho que é irmã. Com as duas crianças gêmeas que tem, pra poder... a Hinata e a Hikage, pra poder... meio que de alguma forma ali deixar de ser inútil, né? Isso nas palavras dela. E ela acaba ainda despertando um poderzinho a mais. Era um simples pega-pega, mas é o pega-pega mais insano que dá pra fazer. Porque as duas meninas dão uma coça nela. E bate mesmo, falar pra você levar isso a sério, né? Porque a gente é criança não, fia. Não vai descer porrada, não sei se você não levar a sério. Aí o final do episódio é basicamente eles liberando o poder que eles queriam aprender com o cara, né? Que é essa explosão Adoula, né, se não me engano. Posso estar confundindo, mas eu acho que é. Só que daí não, termina, tipo... explosão Adoula, quem pode usar são só os pilares, né? O que eles estão usando. Ah, não é explosão Adoula? Então... Não. É um poder foda. É um poder, tipo, ele diz que todo mundo meio que tem, mas tipo, meio que não tem como usar se você não treinar. Meio que basicamente é isso. E assim, eles meio que despertam, mas assim, a próxima etapa é descobrir como ativar, como usar. Normalmente. É meio que um instinto de sobrevivência que eles têm. Porque o Benimaru levou eles à exaustão, né? Depois da exaustão que eles teriam a capacidade de utilizar esse poder, né? Se eles mantivessem firme, né? O triste é que no final do episódio, enquanto eles estão treinando, o Shinra tem mais uma conexão a Adoula e acaba vendo a morte do Soichiro. Que é um personagem problemático também, né? Porque o bicho gostava de apanhar. Veio tarado. Meu, personagem doido. Só tem personagem doido essa bagaça. Só tem personagem a cada dois personagens sérios, a gente tem 6 doidos. E aí termina essa temporada com um gancho daí da Evangelista, né? Agora de fato o irmão do moleque lá aparecendo, porque ele tava meio que de castigo, né? Ele não aparece quase a temporada inteira. E depois ele volta. Deu a impressão que ele meio que sofreu uma lavagem cerebral, porque ele ficou meio abalado no final da primeira temporada quando ele conheceu o Shinra, né? E aí agora eles acho que deram um reset nele lá, ele voltou a ser o que era. Não sei, próxima temporada a gente descobre. Indo então para as nossas considerações finais e nota. Sr. Fabiano, suas considerações finais e nota para a segunda temporada de Fire Force. Cara, até comentei com os meninos hoje no nosso grupo que eu havia terminado de assistir. Fiquei muito feliz porque são 24 episódios e eu consegui assistir ele em 3 dias, né? Não sei como, né? Vida de trabalho, vida de pai. Alguma coisa eu deixei de fazer e isso vai ser cobrado de mim depois. Mas enfim, eu, num primeiro momento, eu achei ele mais legal do que... Não, mentira. Na verdade, eu achei ele um pouquinho mais fraco do que a primeira temporada. Porque a primeira temporada eu gostei mais porque tem muito mais personagem, né? Apesar que esses personagens voltam, eles são trabalhados ali de alguma forma ali na medida certa. Tem aquele negócio, né, que a gente até bateu aqui de novo, que, meu... Eles entram, briga, de repente aliado. Entra, briga, aliado. Briga, aliado. Mas enfim, acho que é o curso da história mesmo. Ali, né? É o método do autor. Mas não significa que a segunda temporada seja ruim, não. Eu só achei, né? Igual que, tipo, a gente contou ela meio que vai e volta, né? Mas ela acaba sendo um pouco linear, sim. E ela complementa bastante coisa. Principalmente esse plot twist sobre a questão da evangelista e a própria religião, né? Do Deus Sol ser uma farsa. Então isso acaba dando um tchan ali do dum dum dum.
Nossa. E os próprios personagens lidando com conflitos, tentando investigar cada vez mais. Então, é uma boa temporada, tá? Só que, né, para mim, a primeira ele acabou sendo um pouco melhor. Eu vou dar 3 romances. Cara, essa segunda temporada eu acho a mais interessante os conflitos do que a primeira temporada. Eu acho mais interessante. Eu curti muito mais os outros personagens coadjuvantes, né, do que o próprio Shinra, né, que é o protagonista. Eu achei o Ogum um personagem muito da hora. e o outro, que ele é parte dos evangelistas, eu esqueço o nome dele. Sharon. Eu achei um personagem muito da hora. Sharon. Eu acho um personagem muito da hora, tá ligado? Ele recebeu a explosão do moleque inteiro e refletiu de volta e quase que estoura a lua, né? Achei um personagem muito da hora. Ele tem até meio que um senso de paternidade com a maluca ali, dos evangelistas e tudo mais. Mas acho que foi uma temporada ali de trazer algumas dúvidas, né? E alguns clareios do mistério que ronda nessa história do Fire Force, né? Sobre a origem, né, desse mundo depois cataclisma, que foi um mundo que entrou no fogo, que quase acabou com o mundo uma vez, aí as pessoas sobreviveram e tudo mais. Traz um clarão sobre esse mistério, né? Só que quando traz o mistério, outros mistérios vão surgindo também, né? Porque qual que é o real objetivo dos evangelistas, como cada personagem vai lidar com isso e tudo mais, o crescimento dos personagens, tanto psicologicamente quanto questões de combate e tudo mais, essas questões eu achei bastante interessante dessa segunda temporada. Mas essa segunda temporada parece que acho que a animação decaiu um pouquinho. Tem os momentos de uma animação mais detalhada, mais bem animada, né? Mas tipo, acho que no geral, assim, acho que deu uma decaída na animação nessa segunda temporada. Eu vou dar um 3,5 para essa temporada. Tô bastante curioso como que o Fire Force vai se ligar com o Soul Eater. Eu tô bastante curioso para ver como que vai ser essa ligação. Mas tá me surpreendendo o Fire Force. Na primeira temporada eu não achei lá aquelas coisas, fiquei nem pra cá nem pra cá, achei bem bastante água com açúcar, mas nessa temporada eu consegui gostar mais do Fire Force. Ponto interessante. Na primeira temporada você deu nota 3, então 3 romances. Então, você subiu meia romance pra segunda temporada. Eu mantive 3 romances e meia. Acho que tá numa crescente o Fire Force, né? Eles estão desenvolvendo mais, né, a história, o enredo da história e tudo mais. Eles que estão seguindo, né, pra uma reta final de história também, né? Então, acho meio que faz sentido. E, senhor Fabiano, mais um episódio maravilhoso desta semana. E temos mensagens no Spotify, senhor Fabiano. Sim, temos 2 mensagens no Spotify. A primeira mensagem ela foi feita no episódio que a gente fez do Roman Cup. No caso ali, Roger Masayuki iniciou esse projeto ali, que vai haver alguns episódios especiais durante a Copa. Fique atento aí para ouvir os próximos. Mas o anime escolhido foi Giant Killing, né? Um anime sobre futebol, que eu não faço a mínima ideia, porque eu nunca assisti, mas se o Masayuki e o Roger escolheram para fazer esses episódios, tenho certeza que ele é muito bom. É bom. Bom. Vamos lá. O comentário quem fez foi o Overlord, tá? Não devo ter comentado aqui, mas é o comentário do nosso amigo Overlord. Ouve-se o som do apito. Passa uma bola para ele. Pera aí, tem que ler como narrador, né? Tem que ler como narrador. Apito, passa a bola pra ele, vem lá de trás da zaga, dribla o primeiro adversário, dribla o segundo adversário, a torcida delira, passa a bola por baixo, uma das pernas de 2, ao mesmo tempo dá de cara com o gol, chuta, vai lá e só ele, o goleiro, chuta a bola pro ar e já errei tudo. Tentei improvisar que não foi, mas dá um pulo, arma a bicicleta e é gol de Overlord Kirito, artilheiro lendário. Gostei desse episódio especial da Copa, tomara que o Brasil vença, né? Então até breve, meus amigos do Roman. Pô, Overlord, perdão, tentei ler e improvisar aqui algumas coisas aqui, mas já vi que eu não sirvo pra narrador de futebol. Você quer tentar, Maravilhoso.
Não. O seu já tá ótimo. O seu ficou excelente, Fabiano. Já ficou Eu devia ter ótimo. lido antes com antecedência pra eu decorar, teria ficado mais legal. Perdão, Overlord. Não, mas obrigado, Sr. Overlord. Suas mensagens sempre são maravilhosas, cara. Seu comentário no próximo episódio Ó, eu adiantando que eu já falei que vai ter, né, outros episódios de Giant Killing, então tá lá parte 1, né? Você comenta lá, desde que a gente vai tentar fazer juiz ele. Mas seguindo aqui, pessoal, nós temos um outro comentário também no episódio também do Roman Cup, o Giant Killing, feito pelo Rogério de Almeida dos Santos. A primeira vez que o Rogério tá comentando. Seja bem-vindo, Rogério. Obrigado pelo episódio. Amo o Giant Killing, uma das melhores histórias de futebol. Isso aí. Obrigado por ter participando ali e ter deixado o registro. Tenho certeza que os meninos escolheram esse anime aí porque ele realmente é bom. Valeu, Sr. Rogério. É bom. O Giant Killing é bom pra caramba. Pena que mangá é muito demorado, cara, pra sair. Acho que no Brasil aqui não trazeram oficialmente, né? Nos meios alternativos não traduziram, acho que traduziram até 70 ou o capítulo 80, alguma coisa assim. Já tem acho que 200 ou 400 capítulos, né, o mangá. Então, ficou nessa aqui. Não teve mais temporada. A primeira temporada foi lá em 2010 e desde então não teve mais continuações. Então a gente ficou aqui chupando o dedo, né? Tipo, é o que tem de Giant Killing, mas Giant Killing é muito bom mesmo. Mas então recebemos aqui nossas mensagens do Spotify. Vocês que não sabem, no Spotify também você pode comentar nos episódios dos podcasts que você escuta aí. Então, se você escuta o nosso podcast, é a primeira vez que está escutando, deixa uma mensagem de elogio, de crítica, do que vocês acham melhor. Se vocês quiserem trazer alguma recomendação de anime também, algo que vocês gostou, que você não gostou de assistir, comente aí no Spotify e também no YouTube, nos comentários do YouTube também, que a gente tem episódios que são lançados lá também. Então, vocês estão livres para sempre estar comentando. Bem, fale mal, fale bem, que falem da gente, né? É assim que funciona pra gente sempre estar crescendo. E o Sr. Fabiano também vai trazer os outros meios de comunicar conosco que existe aí nas interwebs. Então, além do TikTok, YouTube e Instagram, que os links vão estar aqui na descrição, nós temos também o nosso e-mail, né? O carro-chefe menos utilizado, romapodcast23@gmail.com, para você poder nos mandar ali suas opiniões, elogios ou críticas referente a isso ou qualquer outro episódio que você tenha ouvido nosso. Também pode mandar ali sugestões de episódios e tecer também seus comentários sobre o anime, dar os seus romances, fique à vontade, né? Não deixe ali de fazer o seu comentário através do e-mail. Nós temos também o nosso Apoia-se, onde, caso você queira ajudar com o Roman financeiramente, a partir do valor de R$1, você pode estar contribuindo ali. Nós temos também algumas metas, por enquanto nós só temos uma meta disponível, que seria a partir de R$10 você ter com antecedência o cronograma de episódios que a gente vai postar, claro que sujeito a mudanças, mas você já pode saber os animes que a gente já vai ter ali até o mês de agosto. A gente já tem planejado e agendado, então por enquanto tem essa vantagem. Até se vocês tiverem outras sugestões de benefícios que a gente pode fazer ali através do nosso apoio, vocês podem sugerir também, dependendo a gente pode colocar lá para vocês. Vai estar o link na descrição desse e dos outros episódios. Mas muito obrigado, Sr. Fabiano, por mais este episódio maravilhoso, o senhor ter disponibilizado um tempinho pra gente gravar esse episódio maravilhoso, Sr. Fabiano. Um abraço pro Sr. Luiz também, pro Sr. Roger, que sempre quando podem estão aqui também a participar do podcast. Sr. Fabiano. Agradecer esse homem lindo que tá aí com a gente hoje, né? Mais um episódio que a gente gravou, segunda temporada, né? A gente tá tentando trazer mais continuações aqui pra vocês, pra poder não ficar parado numa primeira temporada lá atrás, né? Esse a gente não demorou tanto, né? Só 30 episódios depois. Mas convidar você, se caso você não conheça o Fire Force, for assistir e a plataforma te disponibilizar, comenta lá que você chegou pelo Roman Podcast. Comenta também no My Anime List, né? Lá quando você for avaliar o anime, comenta lá. Assistir pelo Roman Podcast. Isso aí ajuda a espalhar a palavra. Eu nem sei se eu acho que o anime list deixa vocês comentar. Acho que dá, não tenho certeza. mas faça esse comentário, ajuda a espalhar a palavra do Roman ali pros 4 cantos, pros 4 ventos, tá? Ajuda a gente a crescer, né? A gente é humilde, mas estamos aí cada dia de grão em grão, a galinha enchendo o papo. Hoje
o ensinamento vai ser importante. E lembre-se, pessoal, que o número do Corpo de Bombeiros, quando vocês precisarem entrar em contato, é 193, independente da região que você tiver do Brasil. E não confunda os atendimentos com os atendimentos do SAMU, que é 192. Quando você deve ligar para um, quando você deve ligar para outro. Lembre-se que o bombeiro é sempre focado em salvamentos, traumas e riscos iminentes, né? Não só incêndios também, acidentes de trânsito, afogamento, choques elétricos, qualquer coisa ali que envolva alguma coisa de risco. Já o SAMU é focado para questões de risco de urgência médica mesmo. Você se cortou, você se machucou, enfim, às vezes você vai ter atuação dos dois, pode ser, mas na dúvida, né, se atente, né, no meio do desespero ali, se atente a qual contato você vai entrar, porque pode salvar uma vida. É importante saber essa diferença. Às vezes a pessoa tá machucada, mas tá presa dentro de um escombro de um carro que bateu, né? Então precisa de bombeiro antes, né? Ser o bombeiro, não pode ser o SAMU. Agora, se você, sei lá, se machucou dentro de casa, você vai chamar o SAMU. Então fica para esse aprendizado sério de hoje aqui para vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Apenas lembrando, episódios de Roman Podcast todas as segundas-feiras, Roman Piece uma vez por mês e Roman da temporada a cada 3 meses, trazendo animes da temporada para vocês estarem assistindo e acompanhando. Beleza? Mas então foi isso. Agradeço demais a todos que nos escutaram até o momento e espero contar com a presença de todos para a próxima semana também. E tchau! Fogo no parquinho. Agora o áudio veio até melhor. Alô. Batata quente, 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 quente. Queimou. Tá pegando fogo, bicho! Latom. Seja lá o que isso quer dizer.